Alô, galera! Neste boletim do canal do VF eu vou contar para vocês bastidores da grande final do Campeonato Paulista. O Santos, infelizmente, saiu derrotado, ficou com o vice-campeonato. Vou falar para vocês como é que conversaram os jogadores no intervalo do jogo e também após o apito final da partida, desolados com a derrota. E vou falar também, é claro, do futuro, contratações. Jogadores podem sair, jogadores vão chegar. O técnico Fábio Carille falou sobre isso na coletiva após o jogo, assim como o presidente Marcelo Teixeira. E aí eu vou dar informações de apuração para vocês também sobre esse assunto. Afinal de contas, que tipo de jogador que o Santos está procurando? Para quais posições? Tem alguém já acertado com o Santos? Vou trazer informações sobre isso e vou falar também sobre os lances polêmicos da partida. Está todo mundo falando sobre o pênalti cometido pelo goleiro João Paulo em cima do atacante Endrick, mas, na minha opinião, teve um lance muito mais importante, um lance de erro crasso da arbitragem. Esse sim, um erro crasso da arbitragem, que poderia também ter mudado a história, o rumo da partida. Vou falar sobre tudo isso depois da vinheta. Fique por aí. É isso aí, galera, e esse vídeo é um oferecimento da oficina Frota Vento Imports. Na hora de arrumar o seu carro, confiança tem nome. A oficina Frota Vento Imports sabe muito bem como cuidar do seu carro por dentro e por fora. Pode confiar. Oficina Frota Vento Imports. Quase 40 anos de confiança em toda a Baixada Santista. É isso aí, galera. Já peço para você deixar aquele like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho das notificações e, é claro, se ainda não estiver inscrito no canal, inscreva-se já, está perdendo tempo por quê? Bom, vamos falar dos bastidores do Santos. Eu conversei com algumas pessoas que estiveram no vestiário do Santos e o que me disseram sobre o ambiente do time no intervalo da partida que mais me chamou a atenção foi o estado emocional do jogador Felipe Jonathan, que era um dos jogadores envolvidos no lance do pênalti, do pênalti em favor do Palmeiras no primeiro tempo. Felipe Jonathan, ele acompanhava a bola após o tiro de meta do Everton, a bola viajou por todo o campo, ele estava à frente do Endrick, ele tinha vantagem sobre o Endrick, ele poderia ter se antecipado, jogado a bola para a lateral, para escanteio, enfim, dado um chute para o alto, ele poderia ter feito mil coisas. Em vez disso, ele ficou ali protegendo a bola, esperando a saída do João Paulo, que também saiu atrasado. Quando saiu, se envolveu naquele choque com o jogador do Palmeiras, que se enfiou no meio dos dois santistas e acabou ali provocando um pênalti duvidoso. Eu, sinceramente, acho que é um lance de interpretação, acho que o VAR errou ao chamar o Klaus, porque não é um lance claro de pênalti, é um lance de interpretação, e se fosse pela interpretação inicial do Klaus, a jogada seguiria normalmente, ele não teria dado o pênalti, como não deu, ele só deu depois de rever o lance pelo vídeo. Então eu acho que o VAR errou, porque para mim é um lance de interpretação. Tem gente que pode achar que o João Paulo colocou o joelho na frente do Endrick, tem gente que pode achar que o Endrick simplesmente provocou o contato, dobrou a perna, enfim, um lance difícil de interpretação, e eu acho que o VAR, por conta disso, não deveria ter se intrometido. Mas para mim, o que mais chamou a atenção nesse lance foram os erros tanto do João Paulo quanto do Felipe Jonathan. Porque titubeou, poderia ter dispensado aquela bola sem ter provocado nenhum tipo de confusão, de encontro ali entre o João Paulo e o Endrick. E o João Paulo, por ter saído de forma atabalhoada, poderia ter decidido de outra maneira, poderia ter simplesmente ficado no gol, poderia ter se aproximado mais, mas com um pouco mais de antecedência para sair e tentar defender a bola ou só proteger. Enfim, ele tomou a decisão errada, ele chegou de forma atabalhoada, acabou ali provocando o contato com o jogador do Palmeiras e fez com que o VAR se intrometesse e orientasse o árbitro do jogo a dar o pênalti. E no intervalo do jogo, quem mais demonstrou desolação com esse lance foi o Felipe Jonathan. O João Paulo estava bravo, o João Paulo estava criticando o árbitro, mas o Felipe Jonathan, ele praticamente que reconhecia que poderia ter tomado uma atitude diferente, que poderia ter se livrado da bola antes do choque do Endrick com o João Paulo, evitando assim esse choque.
Tanto que ele teve uma conversa com o técnico Fábio Carille, que disse a ele exatamente a mesma coisa. Você faltou tomar a decisão, você tinha que terminar o lance, ou seja, você estava na bola, tinha que terminar o lance, ou seja, dominar a bola, jogar para escanteio, jogar para lateral, fazer alguma coisa com ela. Você não terminou o lance. Né? Foram essas as palavras mais ou menos ditas pelo técnico do Santos, Fábio Carille. Outro jogador que estava ali com os nervos à flor da pele, que estava muito nervoso no sentido de bravo, né? Querendo conquistar o título de qualquer jeito, inconformado com a derrota parcial no primeiro tempo, foi o zagueiro Gil. Vocês notem que no final do jogo o Gil até abandona, né, a defesa, vai para o ataque, vira centroavante. Era um jogador que realmente estava ali, fez um grande jogo. O Gil, para mim, fez um dos seus melhores jogos pelo Santos, foi muito bem, salvou um gol em cima da linha, né, o gol do Mike no primeiro tempo ainda. É um jogador que realmente é de decisão, né? O Gil é um jogador experiente, um jogador de decisão e queria muito conquistar esse título. Foi um dos jogadores que sentiram mais a perda desse título e ele estava muito bravo, tanto no intervalo quanto no final do jogo, né? Estava aí muito triste. No final do jogo, claro, né? O técnico Fábio Carille tentou ali levantar o moral dos jogadores. Afinal de contas, o Santos tem aí uma Série B daqui a duas semanas para enfrentar. Valorizou a conquista de ter chegado até a final, de ter disputado o título depois de tanto sofrimento nos últimos 3 anos e por ser um time recém-formado. Tudo isso foi valorizado pelo técnico Fábio Carille e valorizado também, muito valorizado, pelo presidente Marcelo Teixeira, que fez ali uma reunião também com os jogadores. Esse vídeo ele até gravou, postou no Instagram, conversando com os jogadores, dizendo das metas alcançadas, como a classificação para a Copa do Brasil, né? A chegada à final do campeonato, enfim. No final das contas, no final ali do jogo, o clima era de tentar valorizar o que se conseguiu e não lamentar o que se perdeu, que foi o título. Eu acho que valorizar o que o Santos conseguiu, chegar até a final do campeonato, conquistar aí a vaga para a Copa do Brasil, isso tudo tem que ser mesmo valorizado e não apaga, né, a derrota, como eu disse num vídeo que eu gravei ontem, logo depois do jogo, a derrota não apaga a campanha brilhante que o Santos tem. Agora, isso é uma coisa, outra coisa é comemorar o vice-campeonato. Aí não. Né? Eu vi algumas fotos de dirigentes que estavam no vestiário e posaram com a taça de vice-campeão, vi algumas palavras, algumas declarações da comissão técnica nesse sentido, o próprio técnico Fábio Carille, o presidente Marcelo Teixeira. Não acho que o Santos tem que comemorar vice-campeonato nenhum. Eu acho que o Santos tem que valorizar o que foi feito, a conquista da vaga da Copa do Brasil, a recuperação de um time que estava destruído até dezembro do ano passado, a montagem de um novo elenco e o sucesso no Campeonato Paulista. Foi um sucesso, a participação do Santos foi um sucesso. Agora, comemorar vice-campeonato, aí não, né? Aí não. Eu acho que é o seguinte, cumprimos nosso dever, chegamos aqui, infelizmente não deu para conquistar o título, vamos tentar na próxima, mas não comemorar, posar com taça, como aconteceu, né? Tem algumas fotos aí nas redes sociais circulando de dirigentes do Santos posando com a taça. Eu acho que aí não. O Santos é grande demais para ficar comemorando conquista de vice-campeonato. Isso eu acho que não pega legal. Mas enfim, gente, resumo da história é que o Santos realmente fez aí um grande campeonato, iniciou a sua reconstrução com o pé direito e agora tem tudo para fazer uma grande campanha na Série B e tem que ser cobrado por isso. O Santos é o único time grande da Série B. O Santos tem aí uma folha de pagamento que é 4, 5, 6 vezes maior do que a média das folhas de pagamentos de todos os outros clubes da Série B. Então, o Santos tem sim obrigação, claro, obrigação de ir bem nesta Série B, e quando eu falo ir bem, é ser campeão. O Santos tem obrigação. Gente, é muito simples. Você não pode cobrar de um funcionário que ganha 2.000 o mesmo do cara que ganha 20. E essa diferença de orçamento entre as equipes no futebol, ela tem que ser valorizada, especialmente porque a gente está falando de um campeonato de pontos corridos, com 38 rodadas, onde sim prevalece sempre ou quase sempre o melhor time.
Eu não me lembro, na história dos pontos corridos, de uma grande injustiça ter acontecido, de um time teoricamente muito melhor perder um campeonato para um time pior. Eu não me lembro exatamente disso, não, sinceramente não me lembro. Normalmente, nesse tipo de competição, numa competição longa, com 38 rodadas, ganha o time que tem o melhor elenco, ganha o time que tem mais estrutura. E é por isso que eu acho que o Santos, sim, tem obrigação de vencer a Série B. Ou vai ficar claro que alguma coisa de errado foi feita. Você não pode ter um resultado, né, inferior aos seus concorrentes se o seu investimento é 4, 5 vezes maior, certo? Então aí seria um sinal de incompetência. Mas eu acredito nesse elenco do Santos, acho que esses jogadores, assim como fizeram no Campeonato Paulista, vão fazer uma campanha muito boa na Série B e vão, por ser um campeonato longo, de pontos corridos, que dá realmente toda a vantagem à equipe que tem melhores jogadores e melhor estrutura. Acredito que o Santos vai conseguir conquistar essa Série B, vencer a Série B, melhor dizendo, né? Para voltar tranquilo para a Série A, voltar até de forma antecipada, garantir aí a sua classificação de forma antecipada para a Série A. Agora, como é que vai ser esse elenco do Santos, né? Eu vou entrar no assunto de contratações, né? Contratações e possíveis dispensas. Primeiro eu vou ouvir aqui, vou colocar para vocês o trecho da entrevista coletiva do Fábio Carille, que ele fala sobre isso, contratação, reforço do elenco, e depois vou ouvir o presidente Marcelo Teixeira aqui sobre o mesmo assunto, e aí eu vou dar as informações que eu tenho, tá certo? Porque uma coisa é uma informação oficial dita numa entrevista coletiva, outra coisa é o que a gente apura nos bastidores, tá certo? Então vamos ouvir primeiro o técnico Fábio Carille. Estamos conversando, tá? Com os pés no chão, com bastante sabedoria aí, para que, se realmente chegar, chegue jogadores aí que nos acrescente. É isso aí, bastante econômico, portanto, o técnico Fábio Carille ao ser questionado sobre o assunto. Agora vamos ouvir o que disse o presidente Marcelo Teixeira sobre isso. Nós pretendemos, em seguida, fazer alguns anúncios de contratações, porque já imaginávamos que o Campeonato Paulista seria um campeonato de observação que nós tivemos. Essa observação é favorável, porque grande parte do elenco ele permanece, e nós vamos fazer contratações agora mais pontuais. Não vamos, lógico, ter um número tão elevado como nós tivemos, com quase 15 contratações e mais as dispensas, mas nós temos agora algumas posições importantes, apenas não questionando os atletas que disputaram o Campeonato Paulista, mas sim melhorando a qualidade do grupo para que a gente continue prosseguindo, não agora apenas visando o Campeonato Brasileiro de 24. Queremos também já começar a programar o que nós faremos a partir de 25 com o elenco vice-campeão paulista e com aquele que estará disputando o Campeonato Brasileiro. É isso aí, gente. Para mim, duas coisas ficaram muito claras, tanto na fala do Carille quanto na fala do presidente Marcelo Teixeira. No caso do Carille, ele deixou claro, na minha opinião, que ele quer jogadores que possam acrescentar esse elenco, né? Agora é uma hora de ajustes, de você ajustar o elenco. Ah, tem uma deficiência aqui, precisa melhorar ali. Isso precisa ser feito. E para isso você tem que trazer jogadores melhores dos que estão aí, jogadores que possam realmente dar mais qualidade a esse time, especialmente o time titular. Eu vejo assim, eu acho que o Carille deixou esse recado aí nas entrelinhas para a diretoria do Santos. E no caso do presidente Marcelo Teixeira, ele procurou ali, em primeiro lugar, valorizar o elenco, diz que não tem saída, eu acho que não é bem por aí, tem jogadores que devem sair e podem sair realmente, até na janela do meio do ano, já vou falar sobre isso. Mas ele também deixou claro que vai contratar jogadores, né? O Santos precisa de jogadores, e ele já deu até a letra, né? Vai contratar jogadores já pensando na Série A do ano que vem. Então, é um elenco que já vai ser preparado para a disputa da Série A do ano que vem. Durante a disputa da Série B, já vai se preparar para a disputa da Série A, contratando, né, pelo que eu entendi, jogadores já para a Série A.
jogadores que vão servir aí o time na Série A. Claro que, evidentemente, virando o ano, né, com o início de uma nova temporada, outros ajustes certamente serão feitos. Mas ele já vai, né, a diretoria do Santos já vai pensar em contratações, já imaginando o time de 2025. Então, podemos esperar aí um pouco mais de qualidade. Agora, quando a gente ouve, né, pessoas de dentro do clube falar no interesse de jogadores como o Rossi, aí eu já fico um pouco mais preocupado, porque o Rossi daria para entender essa contratação se fosse agora especificamente para a Série B com contrato somente até o final do ano. Ele não se encaixa nesse perfil de jogador que viria já para ficar para a disputa da Série A de toda a temporada 2025. Para mim não se encaixa. Poderia servir para a Série B, mas para uma Série A eu acho que não. O Santos tem que buscar jogadores de um nível mais alto. Então eu fico um pouco com dúvidas quando eu ouço gente de lá de dentro falar em Rossi. O Patrick, que é outro jogador que o Santos, né, sondou, está ali conversando. O Patrick, sim, pode sim ser um jogador, uma contratação interessante, já pensando também em 2025. O fato é que o Santos vai ao mercado agora com mais calma e a gente vai trazer aí, vai fazer apurações e assim que tivermos mais informações sobre um jogador ou outro, a gente vai trazer aqui para vocês. Sobre saídas, como eu disse, né, eu ia falar sobre isso. Eu acho que Felipe Jonathan tem aí muita chance de sair no meio do ano. Por quê? Na janela agora do meio do ano. Porque é um jogador que tem aí algum mercado, né, um jogador de qualidade técnica indiscutível, mas é um jogador que já está ali, como eu diria, desgastado no Santos, né? Um jogador que está no Santos desde 2019, participou aí de campanhas que só terminaram em derrotas, né? Um jogador que não conseguiu conquistar absolutamente nada no Santos, disputou o título da Libertadores de 2020, disputou agora esse campeonato, esse título de 2024 do Campeonato Paulista, e também participou ali de campanhas medíocres nas temporadas, especialmente nas temporadas de 2021, 2022, 2023, ele fica aí afastado por questão de contusão, praticamente não disputou a temporada 2023. Enfim, é um jogador, né, que já deu o que tinha que dar, tem algum valor de mercado e por isso, na minha opinião, tem sim que ir embora. O Santos tem que tentar fazer dinheiro com o Felipe Jonathan, que só tem contrato com o Santos até o meio do ano que vem, até junho de 2025, o que faz com que o Santos tenha aí uma última possibilidade de negociá-lo nesta janela agora do meio do ano, porque se ele ficar até o final do ano que vem, ele não vai mais negociar com o Santos, pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de dezembro, e aí cumprir mais 6 meses de contrato e ir embora. João Paulo, é triste dizer, né, o mesmo sobre João Paulo, eu gosto do João Paulo, acho ele um goleiro de bom nível, tem as suas deficiências, mas a história dele no Santos parece que está fadada a isso, né? Um jogador que já está há muito tempo, né? No time profissional também, assim como o Felipe Jonathan, os dois têm mais ou menos o mesmo tempo de time profissional. O Felipe Jonathan veio do Ceará, o João Paulo veio da base do Santos, mas também não conseguiu, né? Não conseguiu fazer com que esse time, né, não conseguiu ter ali uma história de grandes conquistas com o Santos. Está certo que ele jogou em times ruins na maior parte das vezes, mas parece que precisa de novos ares também. Não sei se o João Paulo é o caso, está entre esses jogadores que o Santos vai negociar, mas eu entendo que seria aí uma boa tanto para o João Paulo quanto para o Santos, né, que ele procurasse novos ares e o Santos fosse atrás de um novo goleiro para ir, quem sabe, construir uma história mais vitoriosa no clube. Agora eu quero falar de um lance do jogo que, para mim, esse sim foi um erro grosseiro da arbitragem. Primeiro, porque nenhum dos árbitros que estavam em campo perceberam, pelo menos, né, ou fingiram que não perceberam, que foi a agressão do zagueiro Gustavo Gomes em cima do atacante santista Guilherme, ainda no primeiro tempo. Esse lance, sim, poderia ter mudado a história do jogo e foi um lance que não se discute. Aí não tem discussão. Foi um erro crasso da arbitragem, que deveria ter expulsado de forma direta
o zagueiro palmeirense Gustavo Gomes. Vou mostrar aqui o lance para vocês. Olha só isso, gente. Acerta o pescoço do Guilherme, que fica meio zonzo, sem reação. Eu acho que faltou um pouquinho de reclamação dos jogadores, faltou um pouquinho de reclamação talvez do técnico Carille, eu não sei se o Fábio Carille estava próximo do lance, para pressionar a arbitragem para ouvir o VAR, para ir atrás do VAR, para pedir a repetição pelo VAR, porque não tem como não expulsar um jogador que comete esse tipo de agressão. Não tem como. Não tem como. Se o árbitro do jogo, se o Rafael Claus tivesse ido ao VAR, ido ao vídeo para conferir esse lance, certamente o Claus teria expulsado o jogador do Palmeiras. E aí, né, estava 1-0 para o Palmeiras quando aconteceu esse lance, e aí, certamente, com um jogador a menos, a história do jogo poderia mudar. Poderia mudar por quê? Além da diferença numérica, num jogo tão equilibrado, o Palmeiras iria ficar com 10 jogadores contra 11 do Santos, num jogo tão equilibrado, faria muita diferença. O próprio comportamento do Santos mudaria, né? Porque 1-0 ainda levava o jogo para os pênaltis, a decisão para os pênaltis. E o Santos teria ainda todo o resto do jogo, o resto do primeiro tempo, todo o segundo tempo, para tentar o gol de empate e garantir a conquista do título ainda no tempo normal. Então, para mim, esse foi o lance mais decisivo e o erro grotesco, o erro imperdoável da arbitragem nesta grande final. Tem gente que pode falar também da cobrança do tiro de meta que resultou no pênalti em favor do Palmeiras por parte do Everton. A bola estava rolando, não estava completamente parada, como determina a regra, né? Mas a gente sabe que essa é uma regra que é daquelas que não é muito cumprida, né? Não é uma regra que se cumpre dentro de campo. Muitas vezes o goleiro ele bate mesmo o tiro de meta, a bola não está completamente parada. Isso acontece também na regra do tempo, né, que o goleiro fica com ela nas mãos, né? Muita gente não observa isso, mas os goleiros eles ficam com a bola na mão ali, quando eles fazem o domínio dela com a mão, ficam mais tempo do que o permitido. Então, é um erro importante? É um erro importante, mas é corriqueiro. Agora, uma violência como essa que foi cometida pelo Gustavo Gomes, isso jamais poderia ficar impune, jamais. Gustavo Gomes deveria ter sido expulso e isso prejudicou demais o Santos. Agora tem que olhar para frente e pensar na Série B, fazer o melhor possível, voltar em grande estilo e pensar numa temporada de 2025 do tamanho do Santos, com grandes objetivos, conquistas e objetivos. Tá certo, gente? Até a live das 22 horas, espero você lá, tá bom? Um grande abraço a todos, valeu, até mais!